falou até sobre os homens que no início fizeram uma espécie de, os primeiros músicos, né? Foi assim, Miqueias, lá em Gênesis, e eu estava olhando, da descendência de Caim mesmo, né? E Deus foi dando ali a inspiração para eles desenvolver a cultura, a arte da instrumentalidade. Está no capítulo 4 de Gênesis, versículo 21. Jubal era o pai de todos que tocam harpa e órgão. Glória a Deus. Aqui foi o início, né? Apesar de que todas aquelas pessoas perderam assim aquele compromisso, né, de realmente adorar a Deus, como desde o início da viração do dia. Os irmãos percebam que no início da criação, na viração do dia, havia um encontro pessoal entre a criatura e o seu Criador. Certamente a criatura, o culto não era somente assim, eu vou cantar um hino agora. Não, era uma conversa, né? E naquela conversa, o adorador, ele rendia ações de graça, ele contava os seus problemas, ele pedia. Claro que naquela terra paradisíaca ele não pedia muita coisa, não, porque já tinha tudo, né? Mas enfim, nada melhor do que você conversar com o Senhor de todas as coisas. Ele preenche todo o vazio da nossa alma. Nós podemos chegar aqui bem rasinhos, sem nenhuma expectativa, mas quando Ele começa a tocar no nosso coração, a gente começa a sentir a presença dEle. Aí a gente dá glória e aleluia, como um bom pentecostal que funciona. Será que não é mais bom pentecostal, não? Glória a Deus. Porque tem uns que só funciona assim, levanta a mão. Irmão, não pode ser assim controlado, não. Tem que ser algo espontâneo. E falar em espontaneidade, eu me remeto a um outro personagem do Velho Testamento, que vocês devem lembrar de todas as crianças, quando lembram do capítulo 17 de 1 Samuel. As crianças, eu estou falando aqui dos jovens, né? Vocês lembram de que? 1 Samuel 17? Não, o personagem de 1 Samuel 17. Quem é o personagem ali, principal? Ele está falando que é o Golias, ó. Eu acho que Golias não foi o coadjuvante, que ele caiu morto, né? O principal foi o próprio. Claro que Deus usou Davi, né? Sempre a parte principal não é o artista, nem é o músico. É Deus que dá a inspiração ao artista e o músico. E o artista, o músico, o cantor, ele é um instrumento de Deus, para que Deus seja glorificado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas no 1 Samuel 16. E a Bíblia diz que tinha um rei chamado Saul, que estava atribulado de espírito, não era? E ele não conseguiu encontrar a paz. Ele se atribulava. Aí alguém chamou, tocou e disse: olha, tem uma coisa boa que nós temos que fazer para acalmar o coração do rei. Chama um arpista, para que ele possa tocar, para que ele possa trazer paz de espírito a Saul. Quem foi que eles escolheram? Chama o homem, o rapaz, chama o jovem. Irmão, quando o jovem começou a tocar, houve uma paz de espírito no coração de Saul. E aí ele foi contratado para ser aquela pessoa ali, porque nada melhor do que você, quando estiver assim angustiado, não é cantar aquelas músicas, como o pastor pregou, né? As músicas de sofrência. Não faça isso não, você vai sofrer mais ainda. Cante música de adoração. Música de sofrência negativa, só o mundo que canta, e está numa fossa medonha.
Mas Jesus tira o homem da fossa, tira o homem do buraco, tira o homem e eleva às alturas, como leu nessa noite. Louvai ao Senhor, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois o Davi começou a tocar e o homem começou a se acalmar. De repente o homem já estava derrubando o gigante, mas continuou tocando. Porque quando a gente estuda, Davi se torna não somente um músico, ele se torna um soldado, ele ganha a patente de um capitão, e de repente Davi começa a alcançar vitórias militares, e de repente umas mulheres, quando vinha os militares da guerra com o despojo da guerra, aí teve umas irmãs que começaram a fazer uma música, que não que as irmãs tiveram esse interesse. Elas disseram assim: olha, a música era essa: Saul venceu 1000, mas Davi venceu 10.000. Meu irmão, pensei numa inveja. E tem inveja entre os músicos, tem entre os cantores. Quem canta melhor, quem toca melhor, quem prega melhor. Glória a Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, você não vai ser dominado por esse sentimento de inveja. E a inveja foi grande que Saul quis matar o próprio Davi. Glória a Deus. E aquela música, né? Ali, não que as mulheres fossem culpadas, era uma forma de agradecer a Deus, porque Deus tinha dado vitória naquela batalha. E é com o louvor que o crente adora e consegue vencer as batalhas da sua vida. Nós vamos reportar para o capítulo 16 de Atos, quando Paulo estava ali lamuriando a sorte, porque apanhou, porque ficou ali com as costas doloridas, o seu companheiro. Mas não, Paulo e Silas aprenderam uma questão muito importante: que nenhuma circunstância desta vida, nada vai tirar o louvor do coração e da boca do cristão. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, se alguém te desprezou, se alguém não foi com a tua cara, você não vai deixar o seu coração ser dominado pela tristeza, por algum sentimento de depressão. Você vai se prostrar diante do Senhor, vai fazer igual o primeiro homem, vai ter uma conversa com Deus, e aquela conversa vai endireitar, vai suavizar o seu coração, e você vai aperfeiçoar. E ao invés de você baixar numa crise existencial, você vai sair da crise, você vai se levantar, porque em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, quando o povo de Deus adora, quando o povo de Deus louva, quando o servo de Deus inclina o coração para adorar o Senhor, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele tem prazer, Ele quer que nós possamos viver para a adoração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Davi, a história da música de Davi não termina só nisso, porque no capítulo 16 de 1 Crônicas, é isso mesmo, 16 de Crônicas, Davi assume o reinado. Positivo? Glória a Deus. Qual é a primeira coisa, teólogo Miqueias, quando Davi assume o reinado? O que é que ele faz? Do sentido espiritual, religioso, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Saul não está nem aí para esse objeto que veio lá do tabernáculo, lá de Moisés, que era a arca da aliança, era uma representação da presença de Deus. Mas o primeiro ato de governo que eu digo, de reinado de Davi, foi trazer a arca para dentro da capital, Jerusalém. Glória a Deus. No início, vocês sabem que as pessoas querem levar a arca de qualquer jeito. Você quer levar a arca de Deus? Irmão, eu levo a arca assim, como é que eu posso levar? Como é? Hoje, onde é que você leva a arca? Boa pergunta, né? Se representa a presença de Deus, se o Espírito Santo, ele não é corpóreo, ele é Espírito, então ele habita aonde? No seu coração, na sua mente, na sua vida. Então conduz a arca, mas não é de qualquer jeito não, irmão, porque os levitas foram conduzir a arca de forma
desorientada à instrução bíblica. Como foi que eles fizeram? Interessante. Eu vou ler o texto, mas porque no capítulo 15 de 1 Crônicas, eu vou trazer um pouquinho para trás, certo? No capítulo 16. Vamos lá para o capítulo 15, quando eles estão levando a arca. Você sabe o que acontece? Quem sabe o que aconteceu naquele momento? Os dois levitas, a arca estava no carro de bois, e de repente um dos levitas ia pegar a arca e, irmãos, aqui é uma passagem, no versículo 13, né? Deus abriu ali uma rotura e um deles morreram. E no momento em que eles estavam levando a arca em cima dos carros de bois, Davi fez eu vou dizer aqui, que ele fez um momento ali de louvor, de adoração, e tocou, e cantou, mas canta, toca, mas os ministros estão levando a arca de forma errada. Canta, toca, mas a vida não está ordenada segundo os mandamentos de Deus. Canta, toca, prega, faz acontecer, mas a vida não está dirigida pelos passos do ensinamento da palavra. Glória a Deus. Mas olha, vem para cá. Se você errou num determinado momento da sua vida, Deus é aquele que sempre dá a oportunidade, e Ele dá uma nova oportunidade para Davi. Traz a arca de novo, mas agora não leva em carro de boi, leva nos ombros dos levitas. E a cada passo que eles vão dando, eles vão oferecendo louvor. Tem um momento que Davi, eu sei que tem alguns irmãos que pegam aquela passagem, né? Aí dá uns pulinhos dentro das igrejas e fica pulando para lá e para cá, mas tenha calma. Eu sei que ele foi bem espontâneo, ele tirou aquelas vestes reais, e a mulher dele até distratou, achando que ele era uma pessoa comum, porque quando a presença de Deus, e Davi está tão emocionado que ele não se interessa por essas questões de, ficar assim bem arrumado, não, ele adora a Deus com dedicação, e ali Deus recebe aquele louvor. E doravante esse evento, no 16, Davi começa a estabelecer, amém? Os irmãos estão ligados? Amém. Glória a Deus, eu não sei qual, tá ok, né? Vamos lá? Vamos começar? Vamos adorar? Glória a Deus. Arruma aí a arca, coloca nos ombros dos levitas, segue avante. A partir do versículo 4 do capítulo 16, você vai colocar, e a Bíblia vai dizer aqui, ó: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas como por ministros, e eles tinham uma missão. Qual era a missão? Aqui recordarem, né? Interessante que o louvor, a letra do louvor ele falava do que Deus tinha feito com eles lá desde a saída do Egito. O louvor destacava o poder de Deus sobre a criação. O louvor falava da soberania de Deus. O louvor falava da graça de Deus. O louvor tinha uma letra diferente. Não era aquela letra que às vezes tem letra que bota uma pessoa contra a outra. Meu Deus do céu. Não é assim, Júnior Paiva? Uma letra que bota divisão no meio dos crentes. Mas essa não é o conteúdo do louvor que ali, o cântico de Davi. Então Davi estabelece uma ordem de cantores, de músicos, para louvarem, para recordarem, para celebrarem ao Deus de Israel. E quem foi que assumiu a liderança? Irmão Luciano Mariano. Cadê o homem? Quem foi que assumiu a liderança? Diácono Johnny. O Asaf, rapaz. Asaf era um levita, era um cantor, era uma pessoa dedicada à adoração. E este homem, ele foi estabelecido por Davi para ser o chefe. Zacarias, o segundo, depois dele Jeiel, versículo 5, né? Semiramonte, cada nome. Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel com alaúdes e com
harpas. E Asaf se fazia ouvir com os símbolos. Também Abenaia, Jaziel, os sacerdotes estavam, olha, era um louvor continuamente. Eles estavam continuamente naquele momento de louvor. A adoração não pode parar. Aleluia. Os crentes, eles acham que o louvor é só entre quatro paredes, mas a Bíblia diz: quer comais, irmãs, irmão, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, irmão. Glória a Deus. A tua vida e a minha vida tem que ser para a glória dEle, para a honra dEle, para louvor a Ele. É por Ele, é para Ele, tudo é para Ele. Glória a Deus. Davi estabelece os ministros para louvar, para celebrar, para recordar os feitos de Deus. Glória a Deus. Está aí a lista. Então, a partir do versículo 7, esse mesmo dia Davi entregou o salmo seguinte, para eles louvarem o Senhor, pelo ministério de Asaf e seus irmãos. A partir do versículo de número 8, nós temos, irmãos, o salmo é grande, viu? Se vocês dever de casa, para vocês lerem o salmo todinho, vai até o 40, até o 30, se não me falha a memória aqui, está lá no 36, é o cântico de Davi. Davi faz um cântico era um momento especial para Israel. O templo não estava sendo formado, mas eles tinham a representação da presença de Deus. A representação da presença de Deus não estava mais com os filisteus, não estava na casa mais de Obed-edom, não estava mais na casa de alguma pessoa. Ele trouxe para o centro, para Jerusalém. É porque de lá que emanava, é quando o povo está sintonizado com Deus, é quando a adoração flui, é quando há oração na igreja, é quando o povo se inclina a adorar e a louvar de todo o coração. Aí que Deus começa a fazer alguma coisa por nós. Glória a Deus. Pense num homem inspirado para usar uma arma de guerra, espada na época, e ao mesmo tempo as suas mãos dedilavam a harpa, e sobre a inspiração divina ele compunha salmos. Quando você vai ler os salmos, você sabia, né? O salmo é como se fosse a nossa harpa cristã. Não é assim? Tem um hino que diz assim: as grandes poesias se inspiraram em momentos de grandes aflições. Glória a Deus. Davi cantou o hino, o irmão leu o capítulo, mas é salmo. O salmo 18, quando ele estava sob a ameaça de vários inimigos, e ele pediu a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que no cântico, no salmo 18, a Bíblia diz que um querubim desceu, e o próprio Senhor estava ali sobre ali. A Bíblia diz que os querubins é a base do trono de Deus. Isaías viu o cântico dos serafins. Os serafins estão acima do seu trono. Os serafins diuturnamente cantam a ele como? Qual é a canção? Qual é o cântico dos serafins? Irmão, vamos aprender o cântico dos serafins no capítulo 6 de Isaías. Qual é? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías contempla aquela adoração perfeita dos serafins, aí Isaías diz: ei, eu sou um profeta, mas eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a santidade, viram a glória de Deus. E eu quero nesta hora me render ao senhorio de Deus. Eu quero ser um instrumento dele, eu quero ser um porta-voz dele, eu quero ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu irmão, o cântico de Davi está aí para você ler e meditar. Como nós precisamos adorar ao único Deus através de Cristo Jesus, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Não é uma adoração mecânica, não
Não é um louvor mecânico, não. É uma adoração que flui do coração. É uma adoração que você rende, você entrega, você confessa os seus pecados, você deixa os seus pecados e você pede um novo coração. Um coração segundo o coração de Deus. É o que eu quero nessa noite. Dai-me um coração segundo o teu coração. Glória a Deus. Meu irmão, esse dia marcou a inauguração de uma nova etapa em Israel. Claro que Davi não constrói o templo, como vocês sabem. Passa para quem? A responsabilidade para o seu descendente, Salomão. E eu estava lendo exatamente no segundo livro de Crônicas. Vamos lá. No capítulo de número 3. Agora sim, capítulo 5, quer dizer. Vamos para o momento da inauguração do templo. Houve um momento especial na inauguração do templo. O templo estava... Esse mesmo templo aqui que os babilônios levaram, destruíram, né? Não foi que os romanos destruíram, foi os babilônios. Mas vem comigo para o texto, no versículo de número 10. O 11 em diante. Sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. 12. Quando os levitas, olha aí, cantores de todos eles, isto é, quem era o cantor ainda que ainda estava na ativa? Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho, com símbolos, instrumentos, alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que faziam o quê? Está lembrado das trombetas lá que Davi colocou homens para tocar continuamente aquelas trombetas, um cântico de adoração a Deus através da música. Glória a Deus. Vem comigo para o texto. E quando eles, 13, uniformemente tocavam as trombetas, cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo, louvando ao Senhor. E quando levantaram ele a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí, meu irmão, aí o céu desceu, como todo bom pentecostal diz. A casa encheu. Que coisa gloriosa, irmão. A casa encheu, irmãos. Repare comigo o texto. Eles estavam cantando hinos uniformemente, não, sem atrapalhação. Eu vou dizer, sem inquietação, sem distração, sem conversas paralelas, sem pensamentos, corpo presente, mente ausente. Não, era um só espírito, numa só ligação. Os louvores, a adoração estava fluindo, Deus estava presente, a presença de Deus era real. Presta atenção. Glória a Deus. O capítulo 5 vai dizer que eles não podiam, os sacerdotes, ter-se em pé, tiveram que se inclinar para ministrar por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor enche a casa de Deus. Glória a Deus. Está aí. Esse foi um momento especial no reinado de Salomão, a inauguração do templo, a arca entrando no templo, os sacerdotes, ainda aquela mesma ordem, a ordem de louvor, de adoração, não podia parar, não podia interromper. Glória a Deus. E o Novo Testamento eu estava lendo hoje. Vocês lembram de um jovem galileu que sabia que ia morrer no outro dia? Aí o que foi que ele fez lá no final daquela ceia? O que foi que Jesus fez? Cantou Tem uns irmãos que dizem que Jesus cantou o hino da harpa. Aí é exagerar, né? Qual era a harpa dos hebreus? O hinário dos hebreus? Pegou um salmo. Certamente ele cantou um cântico, um salmo. Antes de ir para o Getsemane, depois da ceia, ele canta um cântico.
interessante a lição, viu? Eu sei que Tiago diz: quando você estiver aflito, ore. Quando você estiver alegre, o que você tem que fazer? Cante louvores. Mas Jesus, naquela serenidade, ainda cantou um cântico no salmo. Glória a Deus. E vai parar o louvor? O louvor vai parar? Quem vai continuar louvando? É aqui, é na eternidade ainda. É na eternidade ainda. Não está acostumado a louvar, não está acostumado a adorar, vai se acostumando, porque lá tem o cântico dos adoradores, os 24 anciões, os 4 seres viventes, eles estão prostrados diante do trono. Irmãos, eles emitem um cântico de louvor a Deus. Presta atenção, no capítulo 4 de Apocalipse, os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos. E o que eles faziam? O que eles fazem? Não descansavam, nem de dia, nem de noite. Dizendo o quê? Dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos, o cântico deles está no versículo 11: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas. É o cântico da criação. Digno és, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Então, a eternidade ecoa a adoração, a eternidade continua o louvor não para. E o crente em Jesus, ele aprende a inicialmente, a Bíblia diz que quando você profere o nome de Cristo, você confessa a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você está emitindo uma forma de cântico de adoração a Deus. Glória a Deus. Isso é verdade, irmão? Eu vou concluir dizendo isso. Louvado seja Deus. É exatamente aqui no livro de Hebreus, melhor dizendo, na carta aos Hebreus, para a gente concluir, versículo de número, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá, para a gente concluir. Aqui nós estamos falando de um crente que está assim meio obsoleto na adoração. Quantas vezes nós engessamos a adoração no culto, nós engessamos o nosso cântico de louvor a Deus. Irmãos, Deus quer operar. No tempo antigo, né, Josafá não usou nenhuma arma, só os cânticos aqueles levitas foram lá: canta o hino aí, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, só precisou desse louvor para Deus operar. Mas aqui está dizendo assim, ó: portanto, irmãos, capítulo 13, versículo 14: não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, 13: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você leva o nome de Jesus, você confessa o nome de Jesus, você tem um nome dele, então você é um adorador dele. Ele está à procura desses adoradores, e que nós como igreja não venhamos a ser uma igreja religiosa, uma igreja de estrelas, uma igreja de artistas, mas uma igreja de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E que essa palavra, ela sirva para mim, para me incentivar a orar, a cantar hinos, a não parar o louvor. E um dia na eternidade vai ser um novo cântico. Glória a Deus. E é isso que Deus diz na sua palavra: Ele pôs na nossa boca um novo cântico. Portanto, irmão, só para a gente não perder, aqueles irmãos que ainda cantam aquelas músicazinhas de sofrência, aqueles irmãos que ainda gostam daquelas músicas de inspiração mundana, irmão, abandone isso, pelo amor de Deus. Consagra a tua boca ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, leva a arca de Deus com zelo
porque Deus, Ele quer habitar em cada um dos nossos corações. Quem crê nessa palavra, diga amém. A Stephanie